Bem, meus amados irmãos em Cristo, a paz do Senhor, eu sou o professor Hermano Campos e a gente vai ministrar hoje a lição de número 4 da nossa revista da Escola Dominical. Então nós vamos aí fazer o acompanhamento das primeiras leituras em relação a essa lição e a gente vai observar que essa lição ela tem como título a iluminação espiritual do crente. E tem como texto áureo, porque o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, nos dê em seu conhecimento, espírito de sabedoria e de revelação. Verdade prática diz que a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. E aí nós vamos ver que a leitura bíblica está na Epístola aos Efésios, capítulo 1, versículos 15 a 23, que diz assim: Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesse de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou-se em Cristo, ressuscitando dos mortos, pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro, e ele sujeitou todas as coisas a seus pés, sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, nós observamos a partir dessa lição que o apóstolo Paulo, ele tem uma preocupação muito grande com o bem-estar espiritual dos amados irmãos efésios. E isso nos chama muito a atenção pelo fato de que, ao lermos a Bíblia Sagrada, e em especial as epístolas de Paulo, a gente vê claramente que ele tem uma preocupação com o bem-estar espiritual dos seus fiéis, dos seus membros, dos seus irmãos em Cristo, dos membros da sua igreja. E a gente observa isso com muita atenção quando a gente lê nesse texto que acabamos de abordar, que Paulo, ele orava pela sua igreja. E não era uma oração qualquer, pelo contrário, ele escrevia essa oração. Ele colocava na forma escrita o que ele queria pedir a Deus pelo bem dos irmãos de Éfeso. Então, a ideia do apóstolo Paulo era justamente que os amados irmãos efésios tivessem um conhecimento de que Paulo estava orando por eles, de que Paulo estava na intercessão a Deus pela vida de cada um deles. Que que Paulo estava rogando ao Pai a bênção, a vitória e tudo aquilo que é da vontade do Senhor pelo bem-estar dos seus fiéis irmãos. Então, de fato, ele expressa esse desejo, ele expressa esse interesse, ele expressa essa vontade pelo bem-estar espiritual dos irmãos. A gente tem que lembrar que Efésios tem duas orações, tem uma aqui nesse capítulo. Mais adiante também tem uma segunda oração que ele faz, inclusive ele ora pedindo que os irmãos conheçam qual seja a altura, profundidade, largura e comprimento do amor de Deus, lá tem dizendo, e de fato ele era um homem de intercessão. A primeira grande coisa que a gente aprende nessa lição, é a importância da oração. As pessoas costumam desassociar a oração a uma disciplina espiritual. As pessoas acreditam que a oração é um meio de receber bênção, é um meio de ser abençoado, é um meio de receber algo de Deus.
Mas a grande realidade é que a oração, ela não tem como principal propósito, não tem como principal objetivo receber bênçãos. Esse é um ponto muito importante e que às vezes passa batido nas pessoas que abordam essa temática da oração. Oração, embora ela tenha em si a petição, a oração, na verdade, ela é uma ação de graças. Ela é um ato de gratidão, é um ato de adoração a Deus. É nisso que consiste a oração. E que pedir bênção é uma parte da oração, mas não necessariamente a essência da oração. Vamos pegar o exemplo supremo de oração, nosso Senhor Jesus, que orava todas as madrugadas. Ele vivia em oração nas suas madrugadas. Ele passou 40 dias em jejum e oração. E será que ele orava pedindo bênção a Deus? Ele, na verdade, orava para manter a comunhão com o Pai. E, na verdade, a única oração que você vai ver de Cristo pedindo é, na verdade, intercedendo pela vida dos apóstolos. Mas você não vai ver Jesus pedindo, por exemplo, uma coisa material, ou uma vitória, ou uma capacitação para fazer alguma tarefa, porque ele essencialmente é divino. Então, na sua oração, era um meio de manter essa comunhão com Deus, manter essa chama acesa da comunhão. E quando ele orava, pedindo coisas a Deus, era realmente através da intercessão, pedindo algo em benefício dos outros. E aí a gente aprende a segunda verdade sobre a oração. Se a primeira verdade sobre a oração é que o propósito dela não é pedir bênção, e sim manter comunhão com Deus, o segundo propósito da oração é a intercessão pelo próximo, é a intercessão pelos irmãos, é a intercessão pelas pessoas da igreja, é a intercessão pelos amados, que eles sentem a necessidade que eles venham receber algo de bom da parte do Senhor nosso Deus. Então, esse ponto também é bastante importante, porque quando a gente estuda a oração na Bíblia, a gente vai ver que Cristo é o nosso modelo de oração. Mas, irmão, você está querendo dizer com isso que a gente não pode orar? Que a gente não pode pedir bênção? Que eu não posso, por exemplo, fazer uma campanha de oração para pedir um emprego, ou passar na faculdade, ou a saúde dos meus filhos? Logicamente que sim. Porque você tem várias orações na Bíblia com pedidos de bênção, e bênção material. A gente vai ver a oração de Jabes, a oração de Jacó, em que são homens, são dois pequenos exemplos de homens que pediram bênção material. Pediram pão, pediram prosperidade, pediram até riqueza, pediram bens, mas isso não era a essência da oração deles. Isso era parte da oração. A essência da oração desses homens era, de fato, manter um vínculo, um elo, uma relação profunda e amistosa com Deus. Então, esses são os dois pontos muito importantes. A oração é comunhão com Deus e a oração é rogar pelo próximo, é interceder pelo próximo. Infelizmente, as nossas listas de orações, elas têm muita bênção para nós e pouco ou nenhuma bênção para o outro. E a gente precisa estar atento a isso. A lição, no ponto de número 1, ele coloca como a esperança da vocação e as riquezas da glória. E o subponto 1 coloca a ação de graças e intercessão, e ele coloca assim: o apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como eleição, predestinação, filiação e o dom do Espírito Santo. Ele intercede para que seja concedido a seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Ou seja, um dos pedidos do apóstolo Paulo a Deus, em favor dos irmãos efésios, é que eles de fato pudessem ter conhecimento vindo de Deus. E é interessante porque ele fala de fato desse espírito de sabedoria e de revelação. Por quê? Porque a sabedoria, como diz o próprio Jó, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o apartar-se do mal é a inteligência. O que é que nós aprendemos disso? Nós aprendemos que o temor a Deus é a base da nossa sabedoria. Em outras palavras,
Paulo estava pedindo aos amados irmãos que verdadeiramente buscasse a sabedoria de Deus. E sabedoria não é a mesma coisa que conhecimento. São dois conceitos parecidos. O conhecimento é a acumulação de informações sobre alguma coisa. E a sabedoria é saber tomar decisões corretas na vida. É saber tomar decisões acertadas. É saber tomar decisões com consequências boas, com consequências que realmente vão fazer a diferença. O contrário da sabedoria é a tolice ou a estultícia, que nada mais é do que tomar decisões sem calcular as consequências dela. E geralmente são decisões que vão destruir a pessoa a longo prazo ou às vezes até em curto prazo. Então Paulo ora a Deus para que aqueles amados irmãos recebam, para que venha até eles de fato essa busca do poder espiritual, do poder da parte de Deus, do poder da parte do nosso Senhor. E, de fato, ele também coloca o espírito de revelação. Porque nem tudo na vida vai ser resolvido apenas com sabedoria. Tem situações que o inimigo vai tentar embaraçar a nossa vida de maneira tal que mesmo a sabedoria, através da palavra, através dos conselhos, através de uma vida sábia, não vão ser suficientes. E aí, meu amigo e minha amiga, vai ser necessária a revelação de Deus. É quando às vezes você vai tomar uma decisão na vida, você acha que está tudo certo, você acha que está tudo bem, você acha que tudo vai se caminhar e que tudo vai terminar da maneira que você planejou, e você sente no fundo do seu coração que aquilo não está certo, que tem alguma falha naquilo. Quer dizer, aos olhos humanos e até na sabedoria que você analisa, tá tudo ok, tá tudo certo. Mas Deus fala ao teu coração e diz que aquela decisão não é certa. E aí você desiste daquela decisão e vê o mal passar e você ter escapado. Então, isso é a revelação. Claro que a gente pode também aqui entender que essa revelação é o próprio entendimento do Evangelho também. É o entendimento do que Cristo ensina, do que Cristo coloca, do que Cristo passa para nós como aprendizagem. Isso também é revelação. O Evangelho de Cristo é a suprema revelação de Deus na nossa vida. Bom, o ponto número 2, ele coloca para nós sobre a esperança da vocação. E diz assim: em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes, a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Isso vai dar continuidade ao raciocínio já desenvolvido anteriormente. Paulo quer que Deus conceda, pela sua misericórdia, sabedoria aos irmãos efésios, conceda revelação naquilo que a sabedoria muitas vezes não pode encontrar, e que a partir disso eles entendam qual o propósito de Deus para as suas vidas. E a gente sabe que no meio evangélico hoje a coisa está complicada. Porque a gente vê muita gente que enche os bancos das igrejas, mas que não sentem uma vocação na sua vida. Que não sentem um propósito na casa do Senhor. Que não sentem uma vocação a desempenhar dentro da igreja. Tem aquele velho ditado que todo pregador traz, que Deus não chama só para esquentar a banca apenas. E de fato, é necessário que a gente desenvolva o nosso talento. Como se louvava nos anos 90 aquele hino: não há inúteis na casa do Pai, nós somos todos especiais. E você terá esse poder se o Espírito Santo te encher. Isso quer dizer para nós que é necessário que a gente entenda que há uma vocação, que há o chamado de Deus e que a gente deve cumpri-lo. O chamado não é igual para todos, nem na mesma intensidade e nem no mesmo alcance. Mas todos têm um chamado. Tanto o porteiro, como o zelador, como o pregador, como a irmã de oração, como o ensinador, como o pastor, como o tesoureiro, o secretário. Todos nós temos uma vocação dada pelo Senhor nosso Deus. E de fato, é isso que Paulo coloca. Porque Paulo sabe que um crente sem consciência da sua vocação, ele já está meio caminho para o desvio. Você sabia disso? Quando eu não tenho consciência
do que eu tenho que fazer para Deus, ou daquilo para o qual Deus me chamou, eu posso cair com muito mais facilidade em depressão, em marasmo espiritual, em frieza espiritual. Quando eu sou daquele que eu acho que tudo é obrigação do pastor, que tudo é obrigação do obreiro, que tudo é obrigação da líder de oração, da líder de senhoras, e me abstenho dessas responsabilidades, eu já estou com o meu coração meio caminho desviado. O outro meio caminho é o pecado. Por quê? Porque a consciência de vocação é essencial para viver uma fé verdadeira. De eu ter convicção de por que eu estou ali e o que eu devo fazer ali pelo bem do reino de Deus. Então, é um chamado à responsabilidade. Então, Paulo coloca isso. Assim, eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Letra A, Deus chamou pessoas no passado, ou seja, tem uma chamada que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. O pastor João Evangelista Júnior já explicou muito bem na aula passada. Existe o chamado a partir da cruz. A partir da cruz todos fomos chamados. Na letra B, a chamada abrange serviço e santificação no presente. Era justamente o que eu vinha mencionando agora há pouco. E letra C, a chamada também é uma participação gloriosa no futuro. Nós somos chamados à vida eterna. O Senhor nos chamará, ao soar a última trombeta, o Senhor nos chamará para estar para sempre com Ele. Então, fomos chamados, somos chamados e seremos chamados, conforme a nossa lição. No ponto 3, ele continua abordando, dizendo as riquezas da glória de sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza que Deus deu aos seus eleitos. E esse é o desdobramento lógico da oração de Paulo. Primeiro, eu preciso de sabedoria de Deus. Eu preciso da revelação de Deus. A partir da sabedoria e da revelação do Senhor, eu vou entender qual é o meu papel na casa de Deus. Eu vou entender o que eu devo fazer na igreja do Senhor. E a partir disso, eu vou saber que meu trabalho não é em vão. Que a minha obra tem uma recompensa. Que a minha obra tem um papel a ser desempenhado. Que a minha obra tem um papel a ser trabalhado. E que isso, de fato, é o que nós devemos entender a partir da oração de Paulo. Que a nossa obra tem uma recompensa. Que a nossa obra tem a riqueza, e digo mais, não é apenas a riqueza escatológica, a riqueza futura da vida eterna. Existe riqueza no presente. Para mim, por exemplo, que gosto do ensino na igreja, o meu maior prazer é ver aquela pessoa entender algo sobre a palavra. Alguém dizer, professor, eu não sabia disso, aprendi hoje. Isso para mim é uma riqueza. Isso para mim é justamente algo que Deus reservou como herança para a minha vida. O prazer de ter os amados irmãos aprendendo a palavra, entendendo a palavra, chegando à melhor compreensão do Evangelho, chegando à melhor compreensão de Cristo, chegando à melhor compreensão da palavra de Deus. Isso de fato é uma coisa extraordinária e tremenda na nossa vida. Então, meus amados irmãos, de fato, é essa herança e essas riquezas que nós devemos entender. A nossa obra não é em vão, a gente não está malhando em ferro frio. Pelo contrário, a gente está plantando para colher na vida eterna. Somos como fonte de água. A fonte de água, como disse Jesus lá, a samaritana. Aquele que recebe Jesus tem uma fonte de água e essa água jorra para a vida eterna. Isso quer dizer que o nosso trabalho, ele começa aqui. A nossa fonte de bênção começa aqui e se desdobrará pela eternidade. Quando começa a vida eterna do crente? No dia que ele aceita Jesus como seu Salvador. Ou melhor dizendo, no dia que Jesus o aceita como seu co-irmão, seu co-herdeiro. Então, de fato, esse é o ponto que nós devemos ter em mente. E esse é o ponto, a trama da oração que o apóstolo Paulo coloca para os amados irmãos efésios. No ponto de número 2, nós vamos ver sobre a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. Nós vamos observar que o apóstolo Paulo, no ponto 1, subponto 1, coloca a sobreexcelente grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus.
Esse ponto, meus amados, de grandeza do poder, vai nos lembrar uma outra epístola paulina, inclusive escrita antes de Efésios, a epístola aos Coríntios. Lá em 2 aos Coríntios, ele coloca que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de qualquer grandeza, acima de qualquer comparação. E é interessante quando a gente observa que ele junta a grandeza e o poder de Deus. O quanto o poder de Deus é grande. Vai nos lembrar também, segundo os Coríntios mais adiante, capítulo 12, quando o apóstolo Paulo, 13, vocês me perdoem a referência, em que ele coloca que Jesus falou a ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que a gente aprende nessa sobreexcelente grandeza do poder de Deus é que Deus se manifesta na nossa vida não apenas quando tudo vai bem, não apenas quando tudo está ok, mas nas tribulações e nas aflições, o poder dele se aperfeiçoa e se manifesta na nossa vida. E de fato, quando a gente analisa essa lição, ele continua dizendo que o termo dinamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos que requerem força fora da medida. O que a gente aprende com isso é que se a nossa força é limitada, a força de Deus não é. Se o nosso poder é limitado, o poder de Deus não é. Como disse Deus lá, os anjos disseram a Maria, ou foi a Isabel, também confesso não lembrar muito bem, quando ele diz: acaso há algo demasiadamente difícil para o Senhor fazer? Então, quando a gente entende o poder de Deus, a gente entende que temos um limite, mas que Deus nos faz ultrapassar esse limite. Ou como dizia o salmista: em nome do Senhor eu salto barreiras, eu salto muralhas. O poder não está em nós, a capacidade não está em nós. Nós temos talentos e dons dados pelo Senhor, temos virtudes que Deus, pela sua misericórdia, nos concede, mas são coisas naturais. Quando falamos da obra do Senhor, quando falamos do reino de Deus, tudo é dele, por ele e para ele. Então, de fato, quando a gente fala dessa, inclusive quando ele continua falando da esperança da vocação e das riquezas da herança. Ou seja, eu creio que Deus tem um chamado, eu creio que Deus me recompensa, e que mesmo que eu passe um problema, uma tribulação, ou as minhas forças se acabem, Deus entra com providência na minha vida. Deus entra com ação na minha vida. E é por isso que eu não vou desanimar. Como diz o apóstolo Paulo ainda em 2 Coríntios, ainda que o homem exterior se corrompa, tem gente que usa esse versículo para interpretar que Deus tolera pecado. Não é bem assim. Quando ele diz o corrompa, o exterior se corrompa, ele não está falando de pecado. Ele está falando de desgaste, de envelhecimento. Nosso problema é que a João Ferreira de Almeida era muito baseado no português de Portugal. E no português de Portugal, corromper não tem um sentido ético, e sim um sentido de desgaste, né? Então, quando as coisas começam a se desgastar e envelhecer, elas estão se corrompendo. Não é a questão da corrupção como pecado, mal ético, falta de vergonha na cara, mentira. Não é isso. Então, Paulo está dizendo mais ou menos o seguinte: embora o nosso exterior se desgaste, se consuma, o nosso interior se renova dia a dia. Por que o nosso interior se renova? E aí a gente vai lá para Isaías, quando ele diz que os que esperam no Senhor, não é em nós, não é na nossa capacidade, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aonde chega a minha incapacidade, começa o poder de Deus. Então, esse é um ponto muito importante que ele coloca. Ele continua dizendo no 2, a força do poder divino. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos concordes entre si. Primeiro, a palavra operação, que é traduzida por energeia, e também significa eficácia, poder em atividade. Segunda, da ideia de força, que vem do termo kratos, de onde vem a ideia de intensidade. E finalmente, ischus, que significa o poder inerente de Deus. Ou seja, o poder divino, ele é um poder atuante,
o poder divino é intenso e é algo que apenas Deus pode dar. E de fato, a Bíblia, o pessoal às vezes lê muito livro com história de superação e não lê a Bíblia. A Bíblia é o maior livro de história de superação. É o maior livro que coloca o fraco vencendo o forte, o pequeno derrotando o grande, o incapaz derrotando o capaz, o incapacitado mostrando que consegue, o desprezado sendo honrado. Como diz o salmista, ele diz que Deus levanta do pó e do monturo o necessitado e o faz assentar entre os príncipes. O que é que a gente aprende com isso? Que quem está com Deus precisa aprender essa superação a cada dia. Que não vem do homem, que não vem da vontade humana, que não vem do desejo humano, mas é algo que vem de Deus. É um poder inerente dele. É um poder que vem dele. A gente analisando essas palavras gregas, a gente vai ver que a palavra energeia, que ficou latinizada como energia, ela mostra exatamente a ideia da ação. Porque o poder de Deus é um poder enérgico. No nosso linguajar português a gente usa muito isso. Fulano tomou medidas enérgicas. O que é uma medida enérgica? É uma medida que é possível você observar o resultado dela. O poder de Deus é um poder enérgico. As ações de Deus são ações enérgicas. Ele age de maneira eficaz. Agora, para nós pode parecer que não. Pode parecer que Deus está parado, pode parecer que Deus está agindo, pode parecer que Deus não está fazendo. Mas a grande verdade que a gente aprende na Bíblia é que o poder de Deus é, de fato, uma energia. Ele, de fato, está agindo de forma palpável e poderosa. Outra coisa interessante, que a expressão força vem da palavra kratos. E kratos, em grego, também tem a ver com governo, tem a ver com domínio, tem a ver com controle. O poder de Deus não é apenas um poder forte, mas é um poder soberano, é um poder absoluto. Tanto é que nas nossas línguas modernas, neolatinas, e até em outras línguas como no inglês, se usa muito a expressão todo-poderoso. No nosso português e no espanhol, todo-poderoso. No inglês você tem Almighty God, Deus Todo-Poderoso. No grego não é assim. No grego você não tem a expressão todo-poderoso. Você tem a expressão pantocrator. E que é da mesma palavra kratos aqui que vocês estão vendo. Pantocrator não é apenas aquele que é todo-poderoso, mas aquele que governa todas as coisas. Aquele que domina todas as coisas. Aquele que não tem soberano sobre si. Aquele que não tem dominador sobre si. Aquele que não tem ninguém acima dele. Esse é o Pantocrator, é o Senhor nosso Deus. É aquele que tem um domínio absoluto, que tem um Kratos de todas as coisas. Daí você vai ler no Apocalipse, quando os anjos dizem, a ele a glória, a ele a honra, a ele o poder, a ele o domínio sobre os séculos dos séculos. A palavra Kratos está ali no meio também. Porque é justamente esse poder de domínio, de governança. A gente olha para o mundo de hoje, pensa que está tudo de cabeça para baixo. Mas está tudo correndo conforme o plano dele, porque ele é soberano. Bom, nós vamos entrar agora no ponto de número 3, mas antes disso eu vou rapidamente aqui mostrar sobre o poder de Deus acerca da vida de Cristo. Lá nas últimas frases do ponto 2.2 diz assim, Paulo nos apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. A ressurreição de Cristo, sua ascensão à direita de Deus nos céus e sua elevação acima de todo domínio. Então, esse é um ponto que nós já exploramos aqui muito bem. Ponto 3 coloca assim, Cristo, nosso exemplo de exaltação. Nós vamos ver no ponto 3.1 o seguinte, que Cristo é colocado como as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Assim sendo, mais adiante na lição, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também
aos salvos. Nós aprendemos à luz da palavra de Deus que esse poder tremendo de Deus, ele é o poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Jesus morreu, ele foi condenado, ele foi executado, ele expirou, mas a morte não conteve o Senhor Jesus. A vitória sobre a morte era algo falado em muitas religiões antes de Cristo. As religiões de mistério falavam de um Deus que morria e ressuscitava. Você sabia disso? Eu estou aqui lendo o livro de História das Crenças e Ideias Religiosas. Na religião dos Trácios, existia um grande mestre, um guru, um líder espiritual chamado Almoxes, que ele já ensinava aos seus discípulos que essa vida que existe não é a única. Que essa vida, ela é uma passagem para uma vida melhor e eterna. Ele coloca isso, né, nos seus ensinamentos. E ele coloca ainda mais. Ele coloca que se viverá uma nova vida. Porém, veja que coisa curiosa. Embora se aproxime muito do que entendemos sobre Cristo, existe uma diferença. Zalmoxes, como também o grande líder da religião persa, o Zoroastro, como o próprio Buda, como o próprio Confúcio, outros grandes líderes religiosos da antiguidade, a gente tem que lembrar que eles não falavam de ressurreição dos mortos. Essa nova vida, ou era uma vida em espírito, que inclusive os seguidores de Zalmoxes diziam que a vida material era uma vida errada, eles odiavam a vida, se lamentavam, choravam quando a criança nascia, e se alegravam quando alguém morria. Então eles faziam um funeral no nascimento das crianças e uma festa na morte de uma pessoa. Porque para eles, após a morte é que existe a verdadeira vida. Mas não é a vida no corpo ressurreto. Não é a vida no corpo ressuscitado. O que nós aprendemos de Jesus, e que é diferente de todos os outros líderes religiosos e grandes guias, é que Jesus ressuscitou em carne. Jesus ressuscitou no seu corpo. A morte não foi capaz de vencê-lo. A vida que nós pregamos, amados irmãos, não é uma vida do espírito desencarnado no plano astral. Nós acreditamos que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro na sua carne. E que nós que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles para os ares. E assim viveremos para sempre com o Senhor. É uma vida na nossa carne, no nosso corpo. Não é uma vida desencarnada e nem reencarnada. É uma vida ressurreta. E Cristo, sendo a primícia dos que dormem, é justamente o maior exemplo para nós sobre isso. Então, meus amados irmãos, coloca-se ainda que Cristo foi elevado à direita de Deus. E que no 3 vai dizer que Cristo foi exaltado sobremaneira. Eu vou ler os dois rapidamente. Diz assim, que Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo à direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica. Lá nos Salmos fala sobre isso. No 3 diz, Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado e poder, potestade, domínio e de todo nome que se nomeia. Ou seja, a exaltação de Cristo foi a ressurreição? Foi. Mas muita gente ressuscitou. Lazarão, nosso superintendente, né? Ressuscitou. Aleluia. Lázaro veio para fora. As versões antigas diziam, Lázaro sai para fora. Bom, lembra? Então, Lázaro ressuscitou. Se Jesus só tivesse voltado à vida, não teria sido muito diferente daquele menino que o profeta Eliseu ressuscitou. Não teria sido tão diferente. Não teria sido diferente de Lázaro. Não teria sido diferente da filha de Jairo. Ressuscitou. Depois morreu de novo. Não. Ele ressuscitou. Mas ele também está à direita de Deus. E estar à direita significa ter uma posição de codominância. Ter uma posição de corregência. Uma posição de codomínio. O que Deus é de direito, de poder, ele transfere a Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz isso. Ele coloca que Deus, ele transferiu a Cristo toda a autoridade. Tudo foi dado a Cristo. E no período escatológico, no mundo vindouro,
Cristo também devolverá esse domínio ao Pai para que tudo seja um em Deus. Então, de fato, esse domínio, e já entrando no ponto 3, ele foi dado por ocasião desse momento. Sentar à direita é dar a codominância, é dar o poder. Na antiga monarquia hebraica, vocês vão lembrar que sentava-se o rei no trono e à sua direita sentava-se a rainha mãe, dando a ideia de codominância, dando a ideia de que eles dominam, que os dois têm o mesmo poder. E de fato, quando a gente observa Cristo e Deus, a gente vai ver que Deus concede a Cristo esse domínio, esse nome que está sobre todo nome, que se nomeia, que se invoca. Então, meus amados e queridos, eu quero agradecer a essa oportunidade. Espero que você tenha aproveitado da melhor maneira possível essa lição, essa abordagem, e que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus. Amém.